que foi dado laudo, não que foi dado nada disso. Confesso que eu procurei esse laudo. E toda vez que cobravam ele esquivava-se. Te digo, eu procurei esse laudo. Não que foi dado laudo, não que foi dado nada disso. Já mudou a narrativa, Miguelito? Porque antigamente você disse que havia um laudo. Agora não tem mais. Por que mudou a narrativa tão de repente? Dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas foi curado por uma oração da sua mãe, que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. Minha mãe, ela frequentou o centro espírita, onde ela ficou por 7 anos. Né? Minha mãe acabou se desviando dos caminhos do Senhor, e quando ela já quando ela já era adulta, ela foi para esse caminho. E a minha mãe teve um fato que ela teve 2 filhos, né, 2 filhos gêmeos, e esses filhos, antes de nascer, houve um problema, que eles acabaram morrendo dentro do ventre. Né? E ali, minha mãe perdeu esses 2 filhos, e o médico disse para ela que se ela tivesse novamente um filho, o filho poderia nascer com algum problema de nascença, né, ou até mesmo morto, como foi os 2 filhos que minha mãe acabou perdendo. E Pedro, minha mãe ficou muito preocupada, né, com tudo aquilo, mas ela acabou tendo os filhos. Ela acabou me tendo, na verdade. Quando ela me teve, Pedro, ela ficou muito preocupada com o que podia acontecer, e até mesmo com o que podia acontecer comigo, como aconteceu com os 2 filhos que ela tinha. Quando isso aconteceu, minha mãe ficou muito preocupada e acabou se preocupando muito, mas acabei nascendo. Só que no meu dia do meu nascimento, toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora. Ela emite algum som pela boca. No meu caso foi diferente. Eu nasci e não chorei. Eu não gritei, e na minha boca não se emitiu som algum. A minha mãe achou estranho, perguntou para a enfermeira e falou assim, o meu filho nasceu, mas ele não está emitindo som. Alguma coisa aconteceu. O seu filho nasceu surdo e mudo. O seu filho nasceu surdo e mudo. Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Sua mãe é a grande mentora desse personagem. É só questionar, bom, um milagre desse tem que ter um mínimo de testemunho, tem que ter uma declaração de um médico, né? É o médico testemunhando algo extraordinário. E toda vez que cobravam ele esquivava-se. Cobravam a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer, pasmem os senhores. A mãe teve a coragem de dizer, primeiro, para Miguel, o esposo e os outros filhos, que estava com câncer. É isso mesmo. Passou a convencer todos que ela estava com câncer. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ai, minha cabeça, ai, eu estou tremendo, ai, minha mão está suando, ai, eu vou desmaiar. Tocou nesse assunto, ela simula um mal-estar, simula um desmaio. Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldade de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né, e com 3 anos de idade eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né, eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né, e ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né, mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi. Então, assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem, converso muito bem. Se alguém falar um tequingue lá do outro lado da rua, eu consigo ouvir, né. Então, foi um testemunho que eu contei, edificou muitas pessoas se identificaram. Hoje, em eventos, mães me param, Miguel, meu filho também nasceu com um problema, tal, assim, e Deus fez um milagre. Então eu creio no milagre de Deus, eu sou um milagre vivo. Eu estar aqui hoje, devido a tantas críticas, quantas pessoas não podiam ter parado devido ao que veio para cima de mim, mas eu tô aqui, isso é um milagre vivo, né? Então, é claro que não feriu o âmbito da igreja, nada disso, apenas disse, quando eu era menino, Paulo diz, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, e todo menino não pode embora eu tenha um vocabulário bom, mas eu não posso falar com vocês como ele fala, como um adulto fala. Então, às vezes, vai escapulir aqui um erro, né,
alguma coisa mal interpretada. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Mas não que foi dado laudo, não que foi dado nada disso. A médica pegou, olhou pra ela e falou assim: olha, mãezinha, isso é normal. Acontece com algumas crianças e tal. Então, eu vou voltar aqui e a senhora volta aqui daqui 15 dias. Eu vou fazer os exames, daqui 15 dias a senhora volta e pega o resultado. A minha mãe falou assim: tudo bem. Passou os 15 dias. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de adição. Eu tinha 0. Não tinha tratamento. O que minha mãe podia fazer era fazer uma escola de Libra para poder se comunicar comigo. A minha mãe, Pedro, ela só sabia se eu estava doente quando eu apontava para a enfermidade. E eu me lembro muito claro disso. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se lembrar da sua infância, mas eu lembro muito claro disso. A minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para a dor, chorava. A minha mãe só sabia se eu estava com fome, se eu apontava para comida, sede, qualquer coisa. E minha mãe saiu muito angustiada, né, muito presa àquilo. E eu fiquei assim, dos meus 1 ano até os meus 3 anos de idade. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo pela manhã. Isso foi um marco, isso foi uma chamada, isso foi um martelo que Deus bateu do céu. Isso foi algo que Deus moveu e no dia do meu aniversário eu acordei falando e ouvindo. Caramba. E o que desperta curiosidade é que no dia seguinte eu acordei falando para minha mãe que queria ir para a igreja, sem eu nunca ter visto uma igreja porque minha mãe era de um centro. Foi o próprio Deus que... No 3º dia eu amanheci cantando, sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. E eu insisti com a minha mãe por 7 dias. E quando chegou no 7º dia eu convenci minha mãe. Nós fomos para a igreja. Lá eu preguei, sem nunca ter pregado. E minha mãe aceitou Jesus e estamos há 11 anos servindo a Deus. Dizendo que o teu testemunho é mentira. Que você não nasceu surdo, que você não nasceu mudo e que você não tem laudo. Só que eu gosto de ouvir os dois lados. Então vamos lá. Miguel, olhando pra mim aqui, o seu testemunho é mentira ou é verdade? Verdade. Pedro, toda a história acredita e também é desacreditada. Seja de qualquer pessoa, tudo hoje em dia se pede prova. Sim. Tudo hoje em dia se pede comprovações. E toda a história, ela tem pessoas que acreditam, mas também pessoas que desacreditam. Pedro, eu confesso que eu procurei esse laudo. Te digo, eu procurei esse laudo. Esse laudo, ele é de 2010. Sim. De 2010. Sim. Estamos em 24. Para algumas pessoas que não sabem, meus pais e minha mãe, até uns 5 anos atrás, a gente morava de aluguel. A gente mudava de casa de cada um em 1 ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. E toda vez que cobravam ele esquivava-se. Eu não achei esse laudo. Queria ter achado, queria ter mostrado, publicado. Só que eu entendi uma coisa. Eu provando ou não, vai ter pessoas que vai xingar de mentiroso sem sombra de dúvidas. Você podia jogar no Word ou no Photoshop e mandar fazer e trazer aqui. Sim, só que eu não vou fazer isso porque é uma mentira se eu fizesse isso. E se amanhã depois eu achar, porque vai estar lá, ó, comprovado, entendeu? Com a assinatura do médico, com a data, tudo certinho.